Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um texto milenar. Nesta nossa análise, vamos desmontar o Salmo 5 para entender não só o que ele diz, mas como ele consegue ter essa força emocional toda. É tipo uma viagem pela arquitetura de uma oração. Bem fascinante. E tudo começa aqui, com esse apelo muito cru, muito direto. Dá para sentir na hora o peso, a urgência, né? Não é um "oi, tudo bem?" formal. É um lamento mesmo, um grito de socorro que atravessa os séculos e chega até a gente. E o mais interessante disso tudo é o contexto. Este salmo é visto como uma oração da manhã. Pensa só, começar o dia com aquela incerteza toda, lidando com injustiça, e aí a pessoa busca uma orientação. É uma experiência que, nossa, todo mundo consegue se identificar de um jeito ou de outro. Mas olha, toda essa emoção não vem do nada, não. Por trás dessas palavras tem uma estrutura, um projeto mesmo. E é justamente isso que a gente vai investigar agora. Como é que essa oração foi montada para ter esse impacto todo? Para entender esse projeto, a gente vai fazer que nem arquiteto, sabe? Olhar a planta baixa. É isso mesmo, pode acreditar. O Salmo tem um tipo de design interno que vai guiando toda a experiência emocional de quem lê ou reza. Bora desvendar essa estrutura então. E a estrutura é, olha, surpreendentemente clara. São 5 partes bem definidas, começa com a súplica, aí entra num contraste forte entre o divino e o mal, depois vem um pedido direto, uma condenação da injustiça e, no final, uma declaração de confiança. É uma jornada completa, do começo ao fim. E o ponto-chave aqui é o seguinte: essa progressão não é por acaso, não. É um caminho pensado, quase psicológico e espiritual, feito para tirar a pessoa de um estado de angústia e levar para um lugar de esperança, de segurança. É quase como uma engenharia da fé, se a gente parar para pensar. Ok, agora vamos focar numa das ferramentas mais poderosas que tem aqui: o contraste. O autor usa umas comparações bem fortes para pintar um quadro muito claro do mundo na visão dele. E para a gente entender bem isso, a gente precisa conhecer uma coisa chamada paralelismo hebraico. É uma técnica de poesia super importante na Bíblia. Funciona assim, basicamente. Uma ideia é lançada, e a linha seguinte ou repete essa ideia, ou cria um contraste com ela, ou então desenvolve um pouco mais. É tipo um eco, mas um eco com intenção, sabe? Olha só esse exemplo, tirado do próprio Salmo. Escuta as minhas palavras e considera o meu gemido. No fundo, estão dizendo a mesma coisa, só que com palavras um pouquinho diferentes. Isso faz o quê? Intensifica o apelo. Fica martelando a ideia na cabeça. Isso aqui ilustra de um jeito brilhante o maior contraste do Salmo. De um lado, a gente tem os ímpios, descritos como arrogantes, mentirosos, violentos. Do outro, os justos, reverentes, guiados por Deus. O autor cria 2 mundos, 2 realidades bem distintas, e deixa bem claro de que lado ele está. E olha só, aqui entra outra ferramenta muito poderosa, a metáfora. A proteção de Deus não é uma coisa abstrata, etérea. Não, é um escudo. É uma imagem forte, sabe? Concreta, que passa uma ideia de segurança total, de defesa contra todos aqueles ataques que foram descritos antes. Então, beleza. Como é que todos esses elementos, a estrutura em 5 partes, o paralelismo, os contrastes, as metáforas, como é que tudo isso se junta? É simples. Eles constroem uma ponte que leva do lamento até a confiança. Vamos ver como isso acontece. E tem mais, hein? Para alguns estudiosos do texto original, ainda existe outra camada de significado, uma simbologia com números que está meio que escondida ali. Eles apontam para um número específico que parece que se repete na estrutura do poema. O número 7. Na simbologia da época, o 7 representa a perfeição, algo completo. Então, a presença desse padrão com o número 7, que alguns analistas apontam, acaba reforçando a ideia de que essa jornada dentro do Salmo não é só uma oração qualquer. É um ciclo divino, completo, perfeito. Pronto, a jornada se completou. O autor começa o dia ali vulnerável, apresentando seu caso e usando toda a estrutura da oração ele chega num lugar de certeza absoluta, certeza na justiça e na proteção divina. É uma verdadeira transformação, né? No fim das contas, o que faz esse texto ter força até hoje não é só a beleza da poesia, é o quanto ele toca fundo numa experiência que é de todo mundo, uma experiência universal. O que a gente aprende com isso é que a estrutura, seja numa oração, num poema, na arte em geral, não é para limitar. Pelo contrário, é uma ferramenta poderosíssima para organizar e dar voz àquele caos de sentimentos que a gente tem por dentro, sabe? Medo, esperança, a busca por justiça, tudo isso.
E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir um pouco. Se essa planta baixa, de milênios atrás, ainda consegue dar voz a sentimentos tão atuais, como seria um salmo escrito hoje em dia? Quais seriam os nossos lamentos, os nossos contrastes? E no final de tudo, onde é que a gente depositaria a nossa confiança? Fica aí a reflexão.